Thaís, me dá dica de nichos. Quantos colaboradores você tem? Como reduzir o gasto de ads na Shopee? Vamos responder todas essas perguntas? Oi, meu nome é Thaís Minelli e se você não me conhece, aqui nesse canal eu compartilho dicas de vendas online. Eu trabalho com marketplaces, eu vendo moda feminina nos marketplaces, na Shopee, no Mercado Livre, no TikTok Shop, no Kawaii, no Magalu, entre outros. Também tenho a minha marca, a Ilo, mas essa eu só trabalho no site. Também sou influenciadora oficial da Shopee e também tenho uma empresa de educação Reality das Vendas, que lá a gente tem curso e mentoria de Shopee. Mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu resolvi trazer essas perguntas pra cá, porque eu já vi muitas perguntas nesse sentido aqui no YouTube, e aí eu acho sempre interessante trazer as dúvidas da galera de lá pra cá, porque aí eu sano a dúvida de todo mundo. Então vamos lá, eu vou deixar as perguntas aqui na tela para vocês, mas eu tô com uma colinha aqui para saber quais são as perguntas, tá? A Aline Cedras perguntou: alguma dica de nicho? E Aline, deixa eu te contar uma coisa. Todo nicho vende. O que você precisa pesquisar é qual produto deste nicho tem demanda. Então, se você está pensando em algum nicho, você precisa descobrir qual é o produto daquele nicho que você pode vender na Shopee e que realmente tenha demanda na plataforma, porque o grande problema não é o nicho, o grande problema é a demanda do produto. Então, é basicamente isso. Agora, se você quiser realmente uma dica de nicho, a dica que eu te dou é: qual nicho você mais se identifica? Qual nicho que você eventualmente tem um fornecedor próximo de você? Porque é isso que você precisa pensar quando a gente fala de nicho e de produto. Você tem fornecedores próximos? É um nicho que você tem familiaridade? Porque, por exemplo, se me colocar para vender uma roupa, eu sei vender uma roupa. Se me colocar para vender ferramentas de automóveis ou ferramentas para construção de uma casa, eu não vou saber absolutamente nada. Então, pense em nichos e produtos que você se identifica que você vai saber trabalhar, tá bom? A Eric Baby Oficial, eu acho que é assim que fala, perguntou: como reduzir o gasto com ads na Shopee? Bom, a frase que eu sempre falo é: Shopee Ads, que é o tráfego pago dentro da Shopee, não salva anúncio ruim. Então, se você está gastando muito de ads, isso quer dizer que as pessoas estão clicando no seu produto e não está convertendo. E a grande sacada do ads é: a pessoa clicou, a pessoa precisa comprar, porque você está pagando por aquele clique. Não se esqueça disso. Você paga por clique. Se você está pagando muito e não está convertendo, isso quer dizer que o seu anúncio não está chamando a atenção do cliente. Provavelmente ele clica ali ou de curioso ou porque ele está interessado, mas ele não vai até o final porque tem alguma coisinha ali. Então, a primeira dica que eu dou é: reveja os seus anúncios que estão no Shopee Ads para ver se você não pode melhorar alguma coisa no seu anúncio. Por que que o cliente está clicando e está indo na concorrência? É isso que você precisa descobrir. A outra coisa que você precisa pensar é sobre o seu ROAS, o seu retorno sobre investimento. Então, por exemplo, se você coloca uma meta de ROAS, né, que hoje a gente está falando de GMV Max, que é praticamente tudo automatizado pela Shopee. Você coloca o ROAS ideal que você quer atingir e aí a Shopee vai trabalhar em cima disso. Lembra sempre que quanto maior o seu ROAS, ou seja, quanto mais alto o seu ROAS, mais a Shopee vai nichar, vai procurar aquele público que se identifique com o seu produto. Quando você deixa o seu ROAS mais baixo, a Shopee vai entregar para mais pessoas, não necessariamente para o seu público ideal. Então é isso que você também tem que pensar quando você colocar o seu ROAS e para tentar reduzir um pouco de gasto do Shopee Ads. O Dinei Oliveira perguntou: crescimento de 3.787% de agosto comparado a julho. Loja nova. Qual o próximo passo para manter a escala? Dinei, primeiro, meus parabéns, é um crescimento muito significativo. E assim, acho que a principal dica que eu te dou é: tome cuidado com o seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa pode acabar com o seu negócio, porque você vende e não tem controle do fluxo de caixa. Então, seja bem conservador com o seu fluxo de caixa, sempre reinvista na sua empresa, tá? E aí, eu acho que outra dica que eu posso te dar é: trabalhe mais produtos para manter essa escala. Então, trabalhe um portfólio bem bacana de produtos, não precisa trabalhar um portfólio, um catálogo enorme de produtos, mas é importante você trazer mais produtos para continuar nessa escala, tá? Acho que basicamente, e bem básico mesmo, são essas as dicas que eu te dou. A Mariana perguntou: aqui vai uma que você nunca responde, começar com CPF ou CNPJ? A Mariana deve me conhecer, viu, gente? Porque ela sabe que eu sempre respondo isso. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu já falei sobre isso, um vídeo bem específico sobre o que eu prefiro, CPF ou CNPJ. Mas já vou dar um spoiler aqui, tá?
comece com o CNPJ. Mas assiste esse vídeo aqui que tá bem completinho. A Fabiane perguntou: por que a Shopee bane alguns produtos de umas lojas e de outras não? Fabiane, a gente precisa entender que a Shopee é um robozinho. Existe um robozinho que cuida de todos os anúncios ali. Não é a dedo que um ser humano fica ali derrubando os anúncios, né? Que bane os anúncios. Não é desse jeito. A Shopee, ela tem um robozinho que identifica determinados produtos. Então, por exemplo, réplicas. Você não pode vender réplicas na plataforma. E aí, quando a Shopee identifica essa réplica, ela bane o anúncio. Thaís, mas por que isso acontece em algumas lojas e outras não? Porque simplesmente algumas lojas podem passar pelo robô da Shopee. Provavelmente esse robozinho da Shopee que faz toda essa análise não tem uma eficácia de 100%. Então, algumas lojas passam, outras não, por causa disso, tá? Mas o que eu sei é que a Shopee tá muito séria em relação, por exemplo, à réplica. Eu já falei sobre isso aqui e eu vou repetir. Por exemplo, produtos que você trabalha com personagens da Disney, da Marvel, da Universal, alguma coisa assim, você precisa ter autorização. A Shopee também pode banir lojas que vendem esses determinados produtos com personagens se você não tiver autorização, tá? Então, basicamente é porque o robô pega uns e não pega outros. Mas, de fato, a regra é que não pode trabalhar determinados produtos dentro da plataforma. E uma hora ou outra os seus produtos podem cair. E por último, mas não menos importante, a Gabi fez 3 perguntas, que aí eu vou fazer seguidinha, tá? Do jeito que ela perguntou. Primeiro ela perguntou, tá, como que você encontra colaboradores para trabalhar com você? Gente, ó, eu já consegui de várias formas. Então vamos, por exemplo, pela minha gerente aqui da operação. Eu postei no Instagram que eu estava com vagas abertas. A irmã dela me seguia e aí ela veio e me chamou e marcou a entrevista, tá? Então a primeira coisa, uma das primeiras pessoas que eu contratei foi ela, mas antes trabalhou uma outra pessoa comigo, mas ela era da família. Então, basicamente, foi uma pessoa que estava precisando trabalhar da minha família e aí ela trabalhou comigo, tá? Aí depois veio a minha gerente. Os outros 2 que trabalham comigo, eles trabalhavam aqui perto da minha operação, e aí eles estavam para sair desse trabalho que eles estavam, vieram me perguntar se eu estava precisando de gente, eu realmente estava precisando de gente, e aí eu absorvi. Então eles saíram do trabalho que eles estavam, e aí eu trouxe para minha empresa. Mas assim, não tem muito uma regra, ou é indicação, ou você pode procurar nesses sites, tem um monte de site, né, Cato, enfim, que você pode procurar pessoas, mas no meu caso foi ou indicação ou pessoas que eu já conhecia, sabe? Mas, por exemplo, a minha gerente veio do Instagram. Aí a Gabi perguntou, se você não se importar, quantas pessoas hoje tem na sua equipe e quais funções? Então, na minha operação de marketplace, né, das minhas vendas, eu tenho 3 pessoas. A minha gerente e os outros 2. Os outros 2, eles trabalham na parte de expedição e na parte de estoque. Então, eles embalam os pedidos, eles fazem a emissão de etiqueta, embalam os pedidos e também cuidam do estoque. A minha gerente, ela cuida da parte da confecção para mim, então ela basicamente cuida de todo o processo de confecção, cuida dos chats e cuida das devoluções e reembolso. Então, basicamente, são essas as funções de cada um. Para a operação de marketplace, por agora, eu não estou precisando de mais gente. É claro, por exemplo, que de segunda-feira, a minha gerente às vezes precisa ajudar os meninos ali da expedição. Mas por hora, tá dando para organizar dessa forma. E aí a Gabi terminou perguntando, você que entrevista os colaboradores? Se sim, quais pontos você mais avalia? Então vamos lá, é uma ótima pergunta, tá? Quando eu fui entrevistar a minha gerente, eu sou muito do feeling. Quando ela entrou na minha sala, a gente ainda nem estava no galpão, a gente estava lá na sala comercial. Ela entrou na minha sala, eu já gostei dela. E aí eu lembro que eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei para ela se ela já tinha trabalhado com e-commerce, com vendas, se ela já tinha trabalhado como embalando pedidos, porque ela começou na minha operação embalando pedidos, porque a minha outra funcionária, que era da família, ainda estava comigo quando a minha gerente chegou. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha trabalhado com e-commerce, se ela já tinha trabalhado com vendas, e ela já tinha experiência no e-commerce inclusive, e se ela já tinha trabalhado com embalagem de pedidos. Uma coisa que eu sempre observo é a postura da pessoa, se a pessoa consegue se comunicar bem e se principalmente ela tem pelo menos alguma característica de proatividade, tá? Então isso eu observo bastante, mas de fato na entrevista não tem como saber, tá? Não tem como saber. Eu acho que é mais uma questão de feeling. E eu deixo muito claro as funções da pessoa, se tem a possibilidade de crescimento aqui na empresa e também falo o que eu preciso. Então eu realmente preciso de uma pessoa proativa, uma pessoa comprometida,
uma pessoa que não vai me deixar na mão. Então, eu deixo muito claro, assim, eu acho que não tem uma regra, não tem segredo para contratar pessoas. Eu tive muita sorte, eu tô com uma equipe muito, muito, muito maravilhosa, mas já passaram algumas figuras por aqui, pessoas que no período de experiência começaram a faltar, tipo, 3 vezes, pessoas que deixam a gente na mão. Então, assim, já passaram umas figuras por aqui, mas hoje eu tô bem feliz, bem contente com a minha equipe. É uma equipe realmente competente. Óbvio que ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita, eu não sou uma chefe perfeita, então eu também cometo erros. E eu falo, né, gente, eu comecei a ser chefe agora, porque eu nunca tinha sido chefe. Eu já tinha tido estagiária quando eu era advogada, mas é bem diferente quando você tem o seu próprio negócio e você tem que mandar nas pessoas e comandar e dar ordens, e você às vezes precisa ter um tato melhor, você precisa ditar um pouco o humor do time. Então, é complexo, não é fácil, mas eu acho também que eu tô me dando bem, cometo vários erros, mas a gente vai aprendendo e aperfeiçoando. Acho que é isso, Gabi, eu não sei mais dicas assim pra te dar, mas eu sempre falo uma coisa muito importante: os nossos colaboradores, eles passam mais tempo aqui do que dentro da casa deles, então a gente precisa valorizar muito isso. E é isso, essas foram as perguntas que eu trouxe lá do Instagram, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês aqui também do YouTube. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento do canal e pro YouTube, obviamente, entregar para mais pessoas. E um beijo, até o próximo vídeo.